Vou acionando aqui o nosso analista de segurança pública, David de Tarso, para repercutir uma história bizarra, trágica, onde uma brincadeira de criança que acabou mal, muito mal. Com um final absolutamente trágico, para dizer o mínimo. Porque foi na Bahia, meus caros amigos, que um adolescente de 14 anos quis ali assustar os amigos ao fazer uma pegadinha de assalto e acabou gerando um final desastroso. Conta essa história pra gente, David. Pois é, foi em Feira de Santana esse caso. Olha, realmente chama muita atenção porque ele viu ali dois amigos perto de uma conveniência, pegou o celular, fingiu que era uma arma e apontou contra os amigos. Ele estava numa moto junto com outro homem de pouco mais de 30 anos, um adolescente de 14 anos, e aí foi abordar os amigos fingindo que era um assalto. Só que os policiais visualizaram a cena no momento em que tudo isso aconteceu. Os policiais, então, um deles acabou atingindo o adolescente, ele chegou a ser socorrido, o homem também que estava na moto também foi baleado, mas o adolescente acabou perdendo a vida. Então, um caso assim, uma brincadeira que acabou tendo um final muito trágico e chamando a atenção na Bahia, né? A conduta do policial está sendo investigada, mas difícil também recriminar o policial julgar, né? Se era uma arma, se não era. Beiro impossível. Agora, não deveria surpreender, né, mano? Porque no país de mais de 40 mil homicídios por dia, não deveria surpreender que uma pegadinha de um assalto, com essa onda de assaltos generalizada, poderia acabar numa represália trágica como essa. Ainda mais na Bahia, que tem a polícia mais mortífera do Brasil, né? Vale lembrar que é algo que chama atenção. O governo, inclusive, sob gestão do PT, que muitas vezes ataca o bolsonarismo em função da letalidade policial, é campeão em letalidade. Então, é muito triste que a gente veja como a brincadeira entre crianças não... É quase ilegal no Brasil. A gente está de volta para você, também sintonizado aqui no Morning Show. Estamos de volta aqui repercutindo um caso bizarro, lamentável, uma brincadeira, uma pegadinha adolescente, ali quase que encenando um assalto em Feira de Santana, na Bahia, acabou sendo devidamente ali repreendido pela polícia e acabou gerando a morte do jovem que teve essa ideia maravilhosa. Claro que amigos e familiares estão enlutados, acabou que um desdobramento ali lamentável dessa situação toda foi que até um motoqueiro foi baleado a troco de nada, né, Pepe? O que você achou dessa confusão toda? Não, absurdo, né? Absurdo. Não tem outra explicação que a gente não ficar revoltado com a atuação da polícia nesse caso, né? Menino de 14 anos que estava brincando, né, de assalto, né, foi morto de forma covarde pela polícia, né? E aí eu vou vir ressaltar aqui, as pessoas que aplaudem, né, que a polícia mata qualquer bandido, mas calma aí, Pepe, que atropela bandido, né, faz a polícia movimentar de acordo com esse sentimento da sociedade, infelizmente. Então, o que a gente vê, né, a gente aplaude quando o policial mata o bandido, quando um cidadão mata bandido. Isso é fruto dessa política e desse aplauso que, infelizmente, a gente, como sociedade, faz em diversos momentos. Não, mas né? se coloca também no lugar do policial. Não, você não se coloca no lugar do policial. Se a polícia for bem preparada, ela consegue identificar o que é celular e o que é revólver. Desculpa, menino de 14 anos, menino de 14 anos não voltou para o seio familiar por conta da política errada e equivocada da polícia. Você está de longe, vê duas pessoas. Menino que brinca de ladrão e polícia... inúmeros pelo Brasil afora. Eu brincava de ladrão e polícia várias vezes no meu condomínio no Rio de Janeiro. Então é absurdo. Mas duas pessoas uma das brincadeiras mais populares. É um absurdo, não dá pra passar pano, né? Não é passar pano. Infelizmente, o David passa pano toda hora. Não é passar pano, eu só sei conduta como completamente equivocada. Vamos dar a chance dele trazer o contraponto também. Mas eu tô falando, ele tá toda hora querendo colocar concluindo, então, vai. Já tá bem compreendido o teu ponto. David, fica à vontade. Já falou Paninho. Ele já falou já. Não, então, podemos seguir adiante, você está dentro de uma viatura. Uma moto vem, aborda dois garotos que estão uniformizados. Tentativa de assalto. Você visualizando de longe ali, ele estava com o celular imitando uma arma. Você de longe, você não consegue. Lembra daquele caso da parafusadeira, que a pessoa estava no morro, estava parafusando uma parede e acabou morto também? Foi um episódio que aconteceu numa favela do Rio de Janeiro. Errado também. Então, assim, claro que o policial não deve chegar atirando, mas também a gente não pode condenar uma atitude dessa. Porque ao visualizar a moto na contramão, como aconteceu, que foi esse caso aí em Feira de Santana, abordando duas pessoas, outros dois adolescentes, e aí o policial, no momento que ele viu a cena ali, ele achou que ia dar uma pronta resposta.
Porque são frações de segundos para você reagir. O policial tem segundos para ele tomar uma atitude. E a atitude que ele visualizou ali era de uma pessoa supostamente assaltando. Claro que foi uma brincadeira de mau gosto, né? A família até disse desse adolescente que ele tinha frequentemente essa ação, essa brincadeira. Mas, assim, não dá pra julgar também, condenar o policial e falar assim, ele tá totalmente errado. Claro que cabe investigação, mas também é difícil de você julgar. E aí você condenar um policial que atirou e acabou matando é difícil. Talvez seja aquela brincadeira destinada a terminar em tragédia, lamentavelmente. Aconteceu o que aconteceu e a gente tem que, no mínimo, estender nossa solidariedade para que episódios similares sejam evitados. Pepe, última palavra, a gente segue em frente. Não, a cultura da violência, né? Eu discordo completamente do David, né? É um absurdo. Eu consigo identificar de longe que é um celular e que é uma arma, né? Infelizmente, a nossa polícia tem incutido nela a cultura da violência, né? Então, ela já tá preparada para matar. Ela não está preparada para proteger a sociedade, né? E, infelizmente, quando eu vejo o David falar isso, que repercute parte da sociedade, infelizmente, né, a gente faz com que as polícias sejam cada vez mais violentas, né? E a letalidade policial é um problema no Brasil exatamente por conta de posturas como essa, né? Se a polícia tem dúvida se é assalto ou não é assalto, não tem que matar ninguém, né? Menino de 14 anos, menino de 14 anos não voltou para o seio familiar. Solta a bola, vamos ouvir os outros também, por favor. Só um dado que eu acho que falar ainda mais, cara? Falou 3 vezes agora, quer falar mais ainda? Não, é porque você falou bobagem. Eu tenho direito, Pepe. Não faz a gerência do tempo aqui. Eu tô tentando ser equânime. Eu não falo que você fala bobagem. Não qualifique a minha opinião. Respeite a minha opinião, David. Não, eu só estou dizendo... Eu não estou qualificando a tua opinião. A tua opinião, pra mim, é uma bobagem também. E aí? Não, eu só estou dizendo... Você fala que vai defender policial que matou uma criança de 14 anos? Eu não estou defendendo o policial, só estou falando que o policial, ao visualizar a cena... Ele identificou que se tratava de uma tentativa de elementos para ele poder tirar a arma e matar. Ele tem frações de segundo para pensar. Elementos. Fração de segundo matou a criança, David. Sabe 14 anos de idade. Pelo visto, o vozerio no nosso chat, que está aqui sintonizado, no nosso YouTube, aqui nas multiplataformas da PAN, está realmente ali simpatizando com essa ideia que o David está trazendo aqui. É lógico que tem que sopesar imagina o contrário e levar também. Em conta o contexto. O chat, pelo visto, segue também trazendo isso. Dada a irresponsabilidade que foi a brincadeira de ser fingindo um assalto. Eu quero trazer um dado. Porque vamos com o Mano, a gente precisa seguir em frente. No ano passado, a cada 4 mortes feitas pela polícia, uma foi na Bahia. Foram 1.699 mortos pela polícia na Bahia. Ou seja, a gente está falando de uma polícia que não está seguindo a lei. Porque a lei não prevê a morte de um adolescente de 14 anos. Claro, a polícia lamentou a morte do adolescente. E isso daí é fato. Precisa de mais instrução? Quem está passando pano, então, cara? Não, só estou dizendo que o policial tem fração de segundos para pensar, Pepe. Agora imagine uma situação diferente. Se fosse realmente um assalto, aí o policial tá ali para fazer a abordagem. Aí a viatura passou e não fez absolutamente nada. Se fosse assalto, teria que matar. Olha a crítica também. Se fosse o caso. Então é uma linha muito tênue. Eu acho que você julgar a situação também e condenar o policial não é o caminho. Tá bom, então o policial agora, que tiver em dúvida se um menino de 14 anos... Não estou dizendo isso. Cometendo assalto, mesmo estando brincando, pode matar, segundo o David, a criança. Não estou dizendo. Que mate a criança porque teria, teoricamente, frações de segundo para identificar se é ladrão ou criança. Pelo amor de Deus, que absurdo, David. É a cidade que eu quero, não. Numa moto, os dois de capacete. Desculpa. Os dois de capacete. Eu acho que um dos grandes desafios que nós aqui da comunicação a gente tem que lidar, especialmente em programas de debates aqui necessários como esses, é saber não generalizar sempre, mas também a gente tem que se informar pelas tendências. E o que o Mano trouxe aqui é flagrante. Como que talvez uma das polícias mais letais acaba gerando um dos piores índices de segurança e violência no Brasil a nível estadual. E num governo supostamente progressista. Pois é. São muitas incoerências no ar e pouco resultado e muitas tragédias aí no meio do caminho, ceifando vidas desnecessariamente. Mas, claro, cada caso é um caso, esse é meu ponto, cada caso é um caso, difícil generalizar e realmente esse caso recheado aí de fatores que é muito mais fácil falar daqui do que realmente quem estava lá na cena do crime. Mas, enfim, a gente vai estar, evidentemente, elaborando mais nessa frente. Claro que o debate aqui foi acalorado, a gente vai